O baile surrealista dos Rothschild, realizado em 12 de dezembro de 1972 no Château de Ferrières, na França, foi um evento que misturou alta sociedade e arte vanguardista. Organizado pela baronesa Marie-Hélène de Rothschild, o evento tornou-se lendário por sua excentricidade e, posteriormente, por alimentar inúmeras teorias da conspiração. O evento foi concebido como uma experiência de ruptura psicológica, em que cada elemento tinha a função de desmontar, pouco a pouco, a percepção comum da realidade. A intenção não era simplesmente impressionar os convidados com luxo ou extravagância, mas fazê-los sentir que haviam atravessado uma fronteira invisível entre o mundo cotidiano e um universo onde a lógica deixava de existir. Nada era aleatório. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para provocar estranhamento, curiosidade e uma constante sensação de desconforto criativo, obrigando os presentes a abandonar qualquer expectativa de uma recepção convencional. Essa desconstrução começava antes mesmo da festa. O próprio convite já funcionava como um primeiro teste psicológico. Em vez de apresentar as informações de maneira tradicional, todo o texto era impresso de trás para frente, tornando-se completamente ilegível à primeira vista. Para descobrir a data, o local e os demais detalhes do evento, o convidado precisava recorrer a um espelho. Esse simples gesto carregava um simbolismo poderoso. Para compreender aquele universo, seria necessário enxergá-lo por outra perspectiva. O espelho deixava de ser apenas um objeto e se transformava em uma metáfora da inversão da realidade, preparando mentalmente os participantes para um ambiente onde tudo poderia estar ao contrário do que parecia. Quando finalmente chegavam ao majestoso Château de Ferrières, na França, a sensação de ruptura atingia outro nível. Em vez de encontrar um castelo iluminado para celebrar uma noite de gala, os convidados tinham a impressão de presenciar uma tragédia. Um elaborado sistema de projeções utilizava luzes vermelhas, alaranjadas e amarelas para criar a ilusão de que todo o edifício estava sendo consumido por um gigantesco incêndio. O efeito era potencializado por fumaça cenográfica, iluminação cuidadosamente sincronizada e efeitos sonoros que simulavam estalos de madeira queimando, explosões e o rugido das chamas. Durante alguns instantes, muitos sequer sabiam se aquilo fazia parte da encenação ou se o castelo realmente estava em perigo. Era uma entrada teatral que transformava o primeiro contato com a festa em uma experiência quase apocalíptica, evocando imagens do inferno, da destruição e do caos, antes mesmo que a celebração começasse. Mas atravessar os portões não significava retornar à normalidade. Pelo contrário, era apenas o início de uma sequência de experiências cuidadosamente desenhadas para desafiar os sentidos. Antes de chegar aos anfitriões, os convidados precisavam percorrer um estranho labirinto formado por longas fitas pretas suspensas que lembravam enormes teias de aranha envolvendo o caminho. A travessia criava uma sensação de desorientação e confinamento, obrigando cada pessoa a abrir espaço entre as faixas enquanto avançava lentamente, como se estivesse penetrando em um mundo oculto. Nesse percurso, surgiam figuras ainda mais perturbadoras. Os recepcionistas não se comportavam como funcionários comuns. Vestidos como gatos, eles não apenas usavam fantasias felinas, mas interpretavam esses personagens de maneira integral. Caminhavam silenciosamente, arqueavam o corpo, observavam os visitantes com movimentos lentos e penetrantes, imitavam gestos típicos dos felinos e, em alguns momentos, emitiam sons semelhantes a miados ou ronronados. Em vez de cumprimentar os convidados de maneira tradicional, interagiam de forma enigmática, tornando impossível distinguir onde terminava a performance artística e começava a realidade. Essa escolha rompia deliberadamente a fronteira entre humano e animal, reforçando a atmosfera surrealista que permeava toda a celebração. Cada uma dessas etapas funcionava como um ritual de transição. O convite invertido fazia o cérebro abandonar sua forma habitual de interpretar informações. A falsa visão do castelo em chamas provocava choque e confusão emocional. O labirinto envolto em teias de aranha e habitado por seres humanos que se comportavam como gatos completava o processo de desorientação. Antes mesmo de a festa realmente começar, os convidados já haviam sido conduzidos, passo a passo, para um estado mental em que o absurdo parecia perfeitamente natural, exatamente como desejavam os organizadores daquela que se tornaria uma das celebrações mais extraordinárias e comentadas do século XX. Dentro das paredes do castelo, a noite abandonava qualquer semelhança com um tradicional jantar de gala para se transformar em uma experiência artística total, onde cada objeto, cada refeição e cada convidado fazia parte de uma gigantesca performance surrealista. A proposta não era simplesmente entreter a aristocracia europeia, mas provocar reações emocionais, desafiar convenções sociais e colocar em prática os princípios do surrealismo, movimento que defendia romper com a lógica e explorar o universo do inconsciente, dos sonhos e do absurdo. Com forte influência de Salvador Dalí, um dos maiores nomes do movimento, o baile transformava o castelo em um espaço onde a arte deixava de ser observada à distância e passava a envolver completamente todos os presentes.
As mesas resumiam perfeitamente essa filosofia. Em vez da elegância previsível dos grandes banquetes da alta sociedade, elas pareciam composições saídas de um sonho perturbador. Sobre toalhas impecavelmente brancas, pratarias reluzentes e cristais refinados, repousavam animais taxidermizados, aves empalhadas, peças de caça e esculturas que misturavam elementos naturais com figuras humanas artificiais. Entre arranjos florais surgiam manequins de bonecas desmembradas, cabeças separadas de seus corpos, braços espalhados entre os talheres e pernas posicionadas como se fossem parte da decoração. O contraste era proposital. A sofisticação extrema dividia espaço com imagens inquietantes, criando uma sensação constante de fascínio e desconforto. Era impossível olhar para a mesa sem se perguntar se aquilo representava beleza, decadência ou uma crítica silenciosa ao próprio luxo que cercava os convidados. Nem mesmo a comida escapava desse jogo psicológico. O jantar foi concebido para desafiar não apenas o paladar, mas também a percepção visual e emocional dos participantes. Os pratos eram apresentados de maneiras completamente inesperadas, muitas vezes confundindo os convidados sobre aquilo que realmente estavam prestes a consumir. Alguns alimentos pareciam reproduzir formas orgânicas inquietantes, enquanto outros eram servidos em recipientes improváveis ou montados para provocar surpresa, dúvida e até repulsa. O objetivo nunca foi apenas oferecer alta gastronomia, mas transformar cada refeição em uma provocação artística. Antes de experimentar qualquer prato, era preciso vencer a própria resistência psicológica, tornando o ato de comer parte integrante da experiência surrealista. Essa busca pelo estranhamento também se refletia nas roupas e, principalmente, nas máscaras. Diferentemente dos tradicionais bailes à fantasia, onde as fantasias serviam apenas para divertir ou homenagear personagens históricos, ali elas funcionavam como uma reflexão sobre identidade, anonimato e transformação. A anfitriã, a baronesa Marie-Helene de Rothschild, estabeleceu imediatamente o clima da noite ao surgir, usando uma impressionante cabeça de cervo adornada com enormes lágrimas feitas de diamantes que escorriam pelos olhos do animal. A imagem reunia luxo, morte, natureza e teatralidade em uma única composição visual, tornando-se uma das fotografias mais emblemáticas da história da alta sociedade europeia. Os demais convidados seguiram a mesma lógica criativa. A atriz Audrey Hepburn apareceu utilizando uma elaborada gaiola de pássaros envolvendo a cabeça, enquanto outros participantes escondiam completamente seus rostos atrás de máscaras impossíveis, estruturas metálicas, rostos artificiais, chapéus gigantescos e até gramofones presos sobre a cabeça, como se objetos do cotidiano tivessem adquirido vida própria. Algumas fantasias misturavam características humanas e animais, outras pareciam desafiar qualquer classificação racional. O resultado era uma multidão de figuras enigmáticas, em que reconhecer uma personalidade famosa ou um membro da aristocracia tornava-se quase impossível. Por algumas horas, títulos, sobrenomes e posições sociais desapareciam atrás de identidades completamente reinventadas. Todo esse cenário fazia com que o baile deixasse de ser apenas um encontro da elite financeira e aristocrática para se transformar em uma gigantesca instalação artística habitada por pessoas reais. Não havia distinção clara entre decoração, espetáculo e participantes. Todos eram parte da mesma obra. Os convidados deixavam de ser simples espectadores para atuar como elementos vivos daquele universo surrealista, caminhando entre corredores repletos de simbolismos, obras provocativas e situações cuidadosamente planejadas para desafiar a lógica. É justamente por isso que, mais de meio século depois, aquele evento continua despertando tanto fascínio. Muito além das fotografias icônicas ou das listas de convidados ilustres, o baile permanece como um poderoso símbolo da relação entre riqueza, arte e poder. Para quem observava de fora, a celebração transmitia a impressão de que a elite mais rica do planeta não apenas acumulava fortunas, mas possuía a capacidade de transformar qualquer fantasia em realidade. Enquanto para a maioria das pessoas, a realidade impõe limites permanentes, naquele castelo ela parecia funcionar como matéria-prima, moldada conforme a imaginação e os desejos de seus anfitriões. Essa percepção ajudou a eternizar o baile como uma das festas mais misteriosas, extravagantes e simbólicas do século XX, alimentando até hoje debates, teorias, documentários e o imaginário coletivo sobre o universo quase inacessível dos ultra-ricos.